Lusca, você é um cara meio polêmico assim, que nem você disse ali que não tem tantos youtubers que façam o trabalho que você faz ali no YouTube. Você não tem um pouco de medo desse conteúdo que você faz, cara? Quer dizer, eu tomo muito cuidado com o tipo de linguagem que eu uso pra não... Porque assim, tem coisas que dão pra falar e tem coisas que não dá pra falar, sabe? E dentre essas coisas que dão pra falar, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa, porque hoje em dia, assim, respondendo mais diretamente a pergunta, eu tenho receio sei lá, eu tenho receio de... Não é que eu tenho receio de rolar algum ataque, eu tenho certeza que eventualmente vai rolar algum ataque, ponto. Se o canal ficar grande o suficiente, incomodar a gente o suficiente, vai acontecer. Então não é como se eu tivesse um medo, é mais olha, eu sei que isso aqui vai acontecer eventualmente, vai ser um saco, mas a gente tá aqui pra isso, né? Mas eu sempre tomo muito cuidado com a linguagem que eu uso, em como eu abordo certos temas específicos, porque assim, hoje em dia, a gente é educado de um jeito muito específico, e na cultura coloca um tipo de pensamento muito específico na nossa cabeça, que não é necessariamente só um pensamento de um lado político específico. Basicamente, eu posso dar uma explicação um pouquinho mais longa aqui? Eu vou dar uma resumida. Fica à vontade. Fica à vontade. Quando a gente fala de linguagem, existem diversas camadas da linguagem, né? Mas eu vou me atentar a duas aqui. Existe um negócio chamado símbolo, ou signo, né? Que são as palavras que a gente usa. Existe o significado, o significante e o referente. A gente só precisa falar do signo e do referente para entender o que eu quero falar aqui. O referente é o que é a coisa, na realidade, a qual a palavra se refere, né? Que é sei lá, por exemplo, eu falo aqui de... vira e mexe, eu dou o mesmo exemplo, já deve estar ficando chato pra quem me conhece há um tempo. Mas sei lá, vocês estão olhando aí para o pessoal, a maioria deve estar assistindo no celular. Se eu falo o celular que está na sua frente, a palavra celular é o signo, o celular que está na sua frente, de verdade, na realidade, é o referente. É a coisa na realidade a qual a palavra se refere, né? E pra gente ter uma conversa que preste, as palavras têm que se referir a coisas que existem na realidade, né? É para isso que servem as palavras. Agora, no sistema educacional atual, existem certas pessoas que têm o interesse de desligar a linguagem do referente e transformar ela num instrumento de revolta política, por assim dizer. Então, por exemplo, se um cara desse for alfabetizar uma pessoa, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar lá 3 pessoas, por exemplo, três carpinteiros, três pedreiros. Eu usei o exemplo do carpinteiro recentemente, vamos usar o pedreiro. 3 pedreiros, e vai chegar pro pedreiro e vai pegar um tijolo. E vai botar lá na frente um tijolo e vai falar, seguinte, pessoal, isso aqui é um tijolo, né? Tá todo mundo vendo o tijolo. Agora eu quero que vocês 3 pedreiros aí escrevam um tijolo aqui na lousa. Aí um escreve tijolo com E, o outro escreve tigolo, outro escreve, sei lá, tijolo com I. Não, é com I mesmo. Enfim, o outro escreve com U no final, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele olha pra isso aí e fala, tá vendo? Cada um escreveu de um jeito, mas todo mundo tá entendendo o que vocês estão falando a respeito do tijolo. Então, esse negócio da ortografia correta, da norma culta, isso aqui não presta pra nada, é só um instrumento de opressão, né, para as classes superiores, né, que foram educadas e tal, se diferenciarem de vocês e criar esse preconceito linguístico, esse negócio aqui. Então, isso faz com que o cara tenha raiva das regras, das normas gramaticais e da própria língua que ele fala. Então, a própria língua se torna já, logo nesse estágio, um instrumento de revolta, um instrumento revolucionário. E você nota isso, por exemplo, hoje em dia com pessoas que não só elas não sabem escrever direito por conta da situação educacional, né, do país, como você nota isso pelo fato de que, às vezes, você corrigir uma pessoa, né, ou, sei lá, você simplesmente perguntar o que a pessoa quis dizer com o que ela escreveu, porque ela não escreveu de forma tão clara, isso é encarado como um insulto. E muitas vezes, quando você escreve certo, as pessoas te olham torto. Esses dias eu vi até um youtuber reclamando. Às vezes eu falo uma coisa e vê um cara me criticar aqui nos comentários, escrevendo tudo certinho, com a pontuação correta, pra querer se achar melhor que eu. Porra, meu Deus do céu. O cara escrevesse como? Né? Enfim. Então, assim, tem essa camada e tem uma outra coisa que é um pouco mais grave, que é o seguinte: o cara pega esse tijolo,
olha pro pedreiro e fala, tá vendo esse tijolo aqui? Você passa o dia inteiro empilhando tijolo, né, botando massa, fazendo acabamento em cima do tijolo e construindo casa para pessoas muito mais favorecidas que você. E você mesmo não tem a sua própria casa. Olha só essa desigualdade, olha que coisa absurda. E aí, o que acontece? Acontece que o referente, que é o tijolo, o objeto que existe na realidade, vai pra casa do caralho, e nego, quando olha pro tijolo, não enxerga, quando lê a palavra tijolo, vem junto com a palavra tijolo toda uma série de reações emocionais. Ou seja, quando o cara lê a palavra tijolo, a primeira coisa que ele pensa é na desigualdade, do fato dele estar usando o tijolo para construir casa e não ter a casa dele próprio. E você vê isso acontecendo, por exemplo, na discussão política. Você pega uma dessas feministas um pouco mais radicais e tal, você chega perto dela, olha para ela e olha bem pro rosto dela e fala a palavra homem. Você vai ver um desconforto físico na pessoa, sabe? O rosto dela contrai. Do mesmo jeito que você chega num pessoal da direita, você chega e fala palavras como igualdade, justiça social. O cara não quer nem saber do que você tá falando. Não importa se você tá falando de um tipo de igualdade que é um pouco melhor, não importa se você tá falando de uma coisa que é... Se você tá falando de fato de justiça, porque você usou um palavreado que tá associado ao inimigozinho político dele, o cara tem uma reação emocional e já nem ouve mais o que você tá falando. Então, as pessoas hoje em dia, no discurso público, no geral, quando a gente tá falando sobre as coisas, a gente não... Para as pessoas, as palavras não se referem a coisas na realidade. Elas evocam reações emocionais. E aí, por isso, você tem que conhecer muito bem como é que tá o discurso público e saber quais palavras você pode ou não usar para falar de certos assuntos, para não deixar ninguém nervosinho, chateadinho. Ninguém... Exatamente. Então, é um negócio que eu sempre me atento muito nos vídeos. É uma coisa até perceptível. Às vezes eu até misturo linguagem de espectros políticos distintos para falar da mesma coisa, que é justamente pro cara, pra pessoa chegar no vídeo e não conseguir logo de cara falar, ah não, esse cara aqui é um direitista, esse cara aqui é um comuna. É pro cara ficar confuso e pensar de fato no que eu tô falando mesmo, sabe? Então enfim, medo eu não tenho, mas eu sei que eu tô lidando com um negócio complicado e eu tomo essas precauções, né?